Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Esta semana a nossa TPC é especial, pois apresentaremos aqui algumas práticas inspiradoras da Diretoria de Ensino de Mauá. A equipe envolvida nesta TPC é a Lidiane Cirilo, PEC de Linguagens, a Lilian Scala, PEC de Linguagens, eu, Sara Dias, PEC de Ciências da Natureza e a Thaís David, PEC de Linguagens. Agora teremos a fala institucional da nossa diretora de núcleo pedagógico, Fátima Regina. Olá a todos, espero que todos estejam muito bem. Passando por aqui para agradecer todo o trabalho desenvolvido neste ano letivo e desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de muita saúde, paz e, lógico, que muito trabalho, novamente. Até breve. Temos aqui a nossa pauta, que inicia-se com a contextualização e depois vamos para as apresentações das práticas inspiradoras da Escola Professora Judite Ferreira Piva, da Escola Dom José Gaspar, da Escola João Rocon e da Escola Professora Maria Helena Colônia. Depois faremos o nosso encerramento. Como surgiu essa iniciativa? Nós recebemos o Boletim Semanal Subsecretaria, número 39, de 5 de outubro de 2022. Neste documento foi apresentada pela SEDUC a proposta Práticas Pedagógicas Inspiradoras. Conforme o regulamento, as escolas deveriam aderir à proposta, apresentando uma prática inspiradora com os seguintes objetivos: valorizar os docentes das escolas públicas da rede estadual de ensino no desenvolvimento de práticas pedagógicas que visam a melhoria da qualidade de ensino. E também compartilhar essas práticas pedagógicas inspiradoras que foram eficazes no processo de aprendizagem de nossos estudantes e que sirvam para reflexão, estímulo, inspiração, podendo ser replicadas e ou adaptadas em outras escolas. Gostaríamos de salientar que as práticas apresentadas aqui são, na verdade, a representatividade do trabalho de todas as escolas e que, apesar delas não terem chegado na fase final para serem apresentadas no Centro de Mídias, fica aqui o registro da valorização da equipe gestora, dos docentes e estudantes envolvidos nestes trabalhos. Agora eu passo a palavra para a PEC Thaís, que prosseguirá com a primeira apresentação. Obrigada, Sara. Olá, eu sou a PEC Thaís David, de Língua Portuguesa. Apresentarei a vocês a primeira prática pedagógica inspiradora. Esta prática foi desenvolvida por alguns membros da equipe escolar, sob o comando da CGP, professora Daiane Martins Silva, da Escola Estadual Professora Judite Ferreira Piva. O título desta ação é Gestão Financeira, também conhecida como Mercadinho, que são oficinas de matemática. Esta prática foi a selecionada entre as demais para representar a Diretoria de Ensino de Mauá na SEDUC. Estas são as professoras que compõem a equipe gestora e estes são os professores que compõem a equipe docente que participou da prática pedagógica. E vamos agora ao vídeo de apresentação elaborado pela CGP, professora Daiane, que vai apresentar pessoa por pessoa das telas anteriores. Vamos lá? A Escola Judite Ferreira Piva é uma escola estadual localizada no bairro 4ª Divisão, na cidade de Ribeirão Pires, a 50 quilômetros de São Paulo. Olá, eu sou a Daiane, sou coordenadora dos anos finais do ensino fundamental. Vem conhecer nossa escola. Logo na entrada, você se depara com a direção. Aqui nós temos duas vice-diretoras, a Andressa e a Letícia. E também a nossa diretora, Helenise. Na sala ao lado, temos a coordenação, que é onde eu e a Célia, coordenadora do ensino médio, trabalhamos. Em frente temos a secretaria e mais adiante temos o pátio da escola, em que tem o refeitório, a cozinha e os corredores para as salas de aula.
A escola é composta por anos finais do ensino fundamental, ensino médio e EJA. Na estrutura física da escola, nós possuímos 9 salas de aula, com uma média de 500 alunos. Na quadra, é o lugar de maior interação entre os alunos, tanto nas aulas de educação física, quanto dos itinerários formativos, das eletivas e até mesmo no horário do intervalo. Falando em interação, esse é nosso laboratório de informática e biblioteca. Para os professores, nós temos 2 ambientes, a sala dos professores e a sala de reuniões, onde nós fazemos os ATPCs. Dentre esses professores, alguns professores trabalharam no Aprender Juntos. A professora Rose, professora de matemática, a professora Adriana, professora de língua portuguesa, professora Érica, professora auxiliar de classe, professor Francisco Fernando, professor de inglês, professora Emília, professora de ciências, professor Carlos, professor de história, professor Armando, professor de geografia, e o nosso Proatec, que nos auxiliou também nesta dinâmica, professor Francisco. E aqui um pouquinho da nossa escola, Judite Ferreira Pisa. Até breve! E para conhecer a ação, começaremos pela justificativa. Dadas as necessidades de recuperação, reforço e aprofundamento, bem como as premissas do projeto Aprender Juntos para os 6º anos, esta oficina foi elaborada para o Dia Diferente. A oficina busca, de maneira diversificada, mostrar aos estudantes a importância de saber somar, subtrair, multiplicar e dividir números decimais e superar dificuldades, melhorando o rendimento escolar e aumentando o engajamento dos estudantes nas atividades escolares. A ação propõe reforçar, revisar e aprofundar o conhecimento acerca destas operações de maneira contextualizada, com foco no letramento matemático, que é a capacidade de identificar, relacionar e compreender o papel da matemática no cotidiano. Assim, os objetivos são: desenvolver o raciocínio lógico na resolução de situações-problema, construir conceitos de adição, subtração, divisão e multiplicação, identificar as cédulas e moedas que circulam no país, reconhecendo seu uso cotidiano, e conhecer diferentes gêneros textuais, como folhetos, embalagens e listas. E, portanto, as habilidades, por ser uma ação de recuperação, serão pautadas em anos séries anteriores, como podemos observar nesta legenda. Ensino Fundamental, 2º ano, Matemática, habilidade 1, que visa comparar, ordenar e registrar números naturais. Esta outra, Ensino Fundamental, 3º ano, Matemática, habilidade 6, que visa resolver e elaborar problemas utilizando diferentes estratégias de cálculo. E esta, Ensino Fundamental, 4º ano, Matemática, habilidade 4, que visa utilizar as relações para ampliar as estratégias de cálculo. Esta outra, de Ensino Fundamental, 3º ano, Matemática, habilidade 24, que visa resolver e elaborar problemas em situações de compra, venda e troca. E, por fim, esta de Ensino Fundamental, 4º ano, Matemática, habilidade 25, que visa resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. E as competências socioemocionais que fazem parte dessa ação são organização, responsabilidade, iniciativa social, assertividade e curiosidade para aprender. Acerca do planejamento da ação, então, dentro do projeto Aprender Juntos, a unidade escolar intitulou o Dia Diferente como Dia do Tudo Junto e Misturado. Dentro do Tudo Junto e Misturado, esta ação que eu estou apresentando recebeu o nome de Gestão Financeira Mercadinho, e o público-alvo são 2 turmas A e B dos 6º anos do ensino fundamental. Então, de maneira interdisciplinar e colaborativa,
Os professores dos componentes de matemática, língua portuguesa, geografia, história, ciências e inglês, a professora de recuperação e reforço e o Proatec, junto com a coordenadora Daiane, elaboraram todo o projeto e aplicaram. Os professores da primeira aula iniciavam a ação e os demais professores, nas trocas de aula, davam continuidade até a finalização. E agora vamos ver, então, como foi o desenvolvimento. Então, a primeira etapa foi a construção de uma lista de compras. Em grupos, os alunos formaram uma família fictícia. A eles foi atribuído um valor no qual eles tinham que basear-se para a organização de uma lista de compras. Então, essa parte verde, intitulada contextualização, é o comando que os estudantes receberam. Vou ler. Vamos imaginar. Vocês são uma família e precisam fazer a lista de compras da semana. Para isso, vocês têm um crédito de R$200. Anotem tudo o que vocês vão precisar comprar durante esta semana. Com a lista em mãos e este comando, os alunos deveriam discutir entre si e determinar ali quais itens eles comprariam com esse valor estipulado de R$200. E a segunda etapa foi a visita ao mercado local. Então, antes do dia diferente, a escola pediu autorização do dono de um mercado que fica bem próximo para levar os estudantes até lá, e os pais também autorizaram os filhos a se deslocarem em horário de aula da escola até o mercado e voltarem. Então, com a lista de compras finalizadas, as famílias fictícias foram levadas até o mercado e foram instruídas a percorrer os corredores, anotando o valor real dos produtos, bem como suas marcas. Essas listas finalizadas foram guardadas para retornar à escola. Mas antes disso, os estudantes viveram o momento 3, que foi um momento de compras, que fazia parte ali também do planejado para o dia. Então, os grupos se organizaram para uma nova passada entre os corredores e dessa vez eles compraram realmente alguns itens para tomarem um lanche coletivo e aí foram até os caixas realizar o pagamento. E aqui nós temos algumas fotos que registraram esse momento dos estudantes visitando e fazendo o estudo das suas listas de compras e também o momento em que eles compraram alguns itens para tomar o lanche coletivo. E nessa tela, uma das listas de compras preenchidas pelos estudantes já com os valores ali levantados e calculados quando eram mais de um item do mesmo produto. 4. Refletindo sobre as compras questionário, as famílias fictícias retornaram ao E para refletir, através de um questionário coletivo, acerca dos itens que puseram na lista e seus valores reais. Entre as perguntas do questionário, havia a reflexão de R$200 são ou não suficientes para contemplar a lista que vocês elaboraram? Se não são suficientes, qual item pode ser excluído? Outra reflexão também interessante é prever se a lista contempla o suficiente para que uma família se alimente por 7 dias em todas as refeições, quantas refeições por dia foram previstas. E também se havia itens de limpeza da casa, de higiene e de alimentação para refeições diferentes, como, por exemplo, café e almoço ou jantar. Feitas todas essas reflexões, o professor que estava na sala foi anotando a lista de compras de todos os 5 grupos, como vocês podem ver na imagem, e foi anotando ali o total também que cada grupo fez os seus cálculos. Tudo isso fez com que os alunos percebessem a importância de realizar as 4 operações para uma situação comum do dia a dia da vida prática. E na 5ª etapa, os estudantes, finalizada aí toda essa ação do mercadinho, tomaram um lanche coletivo com os itens que eles compraram e continuaram ali discutindo sobre esse poder de compra, o valor do dinheiro. E para a sistematização desses conhecimentos matemáticos e do uso das 4 operações, a escola optou por replicar a rotação por estações, que foi uma proposta do núcleo pedagógico justamente para esse projeto Aprender Juntos. Então, eles utilizaram as oficinas Gerindo uma Cidade, Troca de Notas, Aluguel de Bicicletas e inseriram uma oficina chamada Casa de Câmbio. E aqui nós temos o exemplo de algumas atividades de sistematização aplicadas e dos alunos realizando. Em relação aos resultados, a escola levantou
dados da primeira e da segunda AP. Então, como vocês podem observar, uma mesma habilidade se repetiu na AP1 e na AP2, que é essa habilidade ensino fundamental, segundo ano matemática, habilidade 1. Na primeira AP, os estudantes acertaram 65% e na segunda eles aumentaram para 70%. E esta é uma das habilidades que foi trabalhada na oficina. Outra que também foi trabalhada é esta habilidade de ensino fundamental, terceiro ano matemática, habilidade 6. Ela também se repetiu nas duas AAPs e também houve aí um aumento de 5% no desempenho dos estudantes. E a análise da escola sobre a oficina foi de que proporcionou cooperação e empatia entre os estudantes, favoreceu a interação com a comunidade, auxiliou a criação de estratégias individuais e coletivas de cálculo e organização, proporcionou um olhar sobre o sistema monetário e a avaliação de preços, contribuiu para a análise e reflexão sobre os gastos e necessidades de uma despensa doméstica e ofereceu um momento de aprendizado sobre orçamento, bem como noções de sobra, troco, arredondamento e valor faltante. E estas são as referências que a escola utilizou para a elaboração, e lá no rodapé tem as redes sociais da escola, caso vocês tenham interesse de seguir. E agora eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a PEC Lilian. Lilian? Muito obrigada, Thaís. Agora nós veremos então a prática exitosa da Escola Estadual Dom José Gaspar, que é uma das unidades participantes do Programa Ensino Integral. E a prática exitosa da unidade é intitulada como Aprendizado sem Horário, Tecnologia em Impressão 3D. E o professor responsável pela prática foi o professor José Aparecido da Silva. Para isso, então, agora vocês assistirão a um vídeo produzido pela unidade escolar, no qual o professor apresenta melhor o projeto, assim como a equipe que possibilitou o desenvolvimento do mesmo e as fotos da execução dele. Então, vamos lá? Salve, um grande abraço a todos. Sou o professor José Aparecido da Silva, aqui do Colégio Dom José Gaspar, em Ribeirão Pires. Estamos com um projeto chamado Aprendizado Sem Horário, onde a escola adquiriu uma impressora 3D no ano de 2021, mas não tinha mão de obra especializada. Em 2022, eu ingressei na escola, sugeri o projeto para a gestão, que foi abraçado de uma certa forma assim muito rápida, né? Então nós promovemos aos alunos da escola uma visão de empreendedorismo, conhecimento tecnológico, uma maneira de se aprender as habilidades de matemática, física, química e artes usando a tecnologia. Então, visando o projeto de vida e o desenvolvimento do protagonismo juvenil, é que este projeto foi desenvolvido e se justifica, porque ele tem a proposta metodológica diferenciada,
que agrega nela, então, a tecnologia, a atualização e também a formação de excelência acadêmica, para contribuir aí com uma educação que atenda tanto as necessidades do novo mercado de trabalho e que também concilie metodologia e técnicas inovadoras. Os alunos exercitaram o pensamento computacional, colocando em prática a teoria, planejaram, projetaram e executaram modelos que ao longo do ciclo darão suporte à introdução ao mundo do empreendedorismo e ao mercado de trabalho. Dessa forma, colocaram em prática também o protagonismo juvenil, juntamente aos 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esse projeto contribuiu para reverter o baixo desempenho em matemática, que se apresenta como uma das causas raiz no MMR, Gestão Integrada, da unidade escolar. O projeto tinha como objetivos desenvolver as habilidades de matemática, física, química e artes, promover um trabalho diferenciado com os alunos dos anos finais do ensino fundamental e também com os do ensino médio, promover a abertura ao novo, então a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Também como objetivo era estimular a autogestão, então a determinação, a organização, o foco, a persistência e a responsabilidade e também promover o engajamento com os outros. Ao longo do projeto, diversas habilidades foram mobilizadas e trabalhadas com estes alunos. Como vocês conseguem ver aí na tela, algumas habilidades de matemática, envolvendo frações, envolvendo também situações, problemas com números racionais, também a questão de resolver e elaborar com ou sem o uso de tecnologia, situações, problemas envolvendo equações. Então, diversas foram as habilidades mobilizadas ao longo deste projeto, como nós continuaremos a ver a seguir. Temos também habilidades que envolvem as métricas do triângulo retângulo no Teorema de Pitágoras, a questão de resolver situações, problemas envolvendo medidas de volumes de prisma e de cilindros retos, resolver e elaborar problemas com medidas de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área. Então, várias habilidades de séries anteriores, do ano série corrente, foram sendo desenvolvidas ao longo do projeto, nesta interdisciplinaridade que nós vimos anteriormente, né, que foi inclusive destacada pelo professor como um dos pontos-chave aí dessa prática exitosa. Então, as habilidades não ficaram apenas no campo da matemática, mas percorreram também aí outras áreas do nosso currículo, porque sabemos que o nosso currículo é uma espiral no qual as habilidades se complementam, não apenas dentro da área, mas também dentro de todas as áreas. Como aqui já conseguimos ver habilidades de ciências da natureza, então analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos, né, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia e de movimento. Também a habilidade de analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação de seu uso em diferentes aplicações. Então, como eu disse, né, o currículo ele vai se complementando, girando aí nesse espiral, no qual as áreas vão se complementando. E este também foi um ponto importante para esta prática da unidade escolar ser exitosa, porque os professores trabalharam em conjunto e foram desenvolvendo essas habilidades com os alunos. E com relação ao desenvolvimento, então, deste projeto, a metodologia ela foi aplicada de forma ativa e interativa, então, construindo conhecimento através do construtivismo, através do qual foi possível identificar, por meio de conversa, os conhecimentos prévios destes alunos, quais eram as dificuldades que eles tinham referentes tanto à tecnologia quanto à matemática em si. Foi possível também que eles conhecessem a impressora 3D, até para entenderem como era o funcionamento, quais eram as limitações desta impressora. Também de reconhecer os diferentes tipos de materiais que seriam utilizados na impressora e qual a finalidade de cada um, então para que cada um servia. Também identificar os programas utilizados para criar estes objetos 3D, desenvolver um objeto utilizando esse programa da impressora, confeccionar esse objeto criado na impressora 3D e através
desse link de acesso ao vídeo do YouTube, vocês conseguem visualizar todo este desenvolvimento da atividade. E aí nós temos algumas imagens, né, do desenvolvimento desse projeto. Então, nós conseguimos ver o professor lecionando, explicando alguns objetos confeccionados, então, aí na impressora 3D pelos alunos e os alunos participando das aulas também. Mas, afinal, quais foram os resultados observados aí pela unidade escolar para que essa prática fosse, de fato, considerada exitosa? Bem, o projeto ele foi iniciado no dia 25 de agosto de 2022 e ele ocorreu durante todos os bimestres, né, finalizando então aí no término do quarto bimestre. E o que a escola observou é que nesse pouco tempo de desenvolvimento, 100% dos alunos envolvidos se interessaram pelo projeto. Então, até mesmo participando fora do horário da sua aula, né, eles demonstraram realmente interesse em participar deste projeto. Eles perceberam também um maior interesse até por parte dos alunos que não participavam dessas aulas regulares e que apresentavam indisciplina, né? Então, aos poucos, eles foram mudando essa postura, tanto em sala de aula quanto em casa. Então, foi uma observação feita também pelos pais. E isso foi observado durante a realização da terceira AP, na qual os alunos apresentaram um maior interesse em participar, em desenvolver, em resolver os exercícios, né, com entusiasmo e também através da autoestima que eles demonstraram durante a realização dessas AAP. Os professores também relataram que alguns alunos que não tinham dedicação durante as aulas de matemática, porque alegavam que não compreendiam a matéria, passaram a participar de forma mais ativa dessas aulas. Então, tirando dúvidas, sendo corresponsáveis, ajudando os outros colegas, até mesmo a entender o conteúdo trabalhado em sala de aula. Então, de fato, nós podemos considerar a prática exitosa, né, quando o grupo como um todo consegue observar essas mudanças e essas melhorias. E aqui ficam, então, as referências bibliográficas que foram utilizadas pela escola no desenvolvimento deste projeto. E agora eu passo a palavra para a Lidiane. Muito obrigada e um ótimo final de ano para todos nós. Muito obrigada, Lilian. Eu apresento agora para vocês a boa prática enviada pela Escola Estadual João Roncon, intitulada Descobrindo as Profissões, um Passo para o Futuro. Como as escolas apresentadas anteriormente, temos aqui a ficha com a composição da equipe escolar que elaborou e se envolveu diretamente no processo que veremos a seguir. Temos o vídeo enviado pela escola em duas partes. Nessa primeira parte, a escola traz uma apresentação não só dos espaços físicos e os seus usos, mas da equipe gestora e dos docentes envolvidos no projeto que foi desenvolvido. Essa é a entrada da EE João Roncon. Essa é a quadra que por muito tempo ficou sem utilização. Ela acabou de sair de uma reforma e acabou de ser entregue. Agora estamos na sala de leitura. Além das leituras dos livros, alunos também podem fazer sua produção de texto e participar do projeto Sala de Leitura. Agora estamos entrando no pátio, onde os nossos alunos se socializam durante o intervalo. Eu sou a Elizabeth, diretora da EE João Roncon. A nossa escola ela está situada em Ribeirão Pires e pertence à diretoria regional de Mauá. Meu nome é Ariane, sou coordenadora de organização escolar. Eu sou a Jaqueline, eu sou a coordenadora de organização escolar aqui da Escola João Roncon. Sou professora Silvinha, estou atualmente como coordenadora de gestão pedagógica da EE João Roncon, do Ensino Fundamental 2. Sou a professora Agnes, sou professora de matemática. Atualmente eu estou como coordenadora de gestão pedagógica do ensino médio da EE João Roncon. Olá, eu sou Jefferson Silva, sou professor de História de Projetos de Vida aqui da escola da EE João Roncon. Olá, eu sou a Gabriela, sou professora de Filosofia aqui na EE João Roncon. Eu sou a professora Camila, eu sou professora de Matemática, Tecnologia e Inovação e Proatec aqui da escola. Sou o professor Evandro, de Eletivas Profissões. Após a apresentação da equipe e da unidade escolar, temos a relevância
e a motivação para o projeto, frisando que pensar no futuro e optar por uma carreira não é uma tarefa tão fácil para alguns. São poucos os adolescentes que se conhecem o suficiente para tomar uma decisão dessa importância. Este projeto visa então facilitar essa escolha de forma mais consciente, tranquila e adequada ao projeto de vida de cada estudante, desenvolvendo assim o autoconhecimento, a autonomia e o protagonismo. Pensando na demanda local da escola, esses jovens devem então enriquecer as experiências e expandir os estudos relativos às áreas do conhecimento, tendo em vista a ampla variedade que o mercado de trabalho oferece hoje. Descobrir suas habilidades e interesse é um passo muito importante, além de refletir sobre o que se quer ser no futuro e planejar ações concretas para chegar lá. Afinal, o futuro começa agora. E a unidade pontuou que, com esse projeto, desejava motivar o estudante na busca pela profissão, diversificar e enriquecer as experiências escolares, expandir os estudos relativos às áreas de interesse dos alunos, apresentar a eles o mundo do trabalho e ampliar seus conhecimentos nas áreas profissionais, facilitando assim essa escolha. As habilidades foram escolhidas aquelas referentes à área de ciências humanas, como descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade e identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades. E para as competências da formação geral básica, a equipe selecionou a número 2, pensamento científico, crítico e criativo, que implica exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. A unidade escolheu também a competência número 6, trabalho e projeto de vida, visando valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, ao projeto de vida do estudante, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Conforme vimos na primeira parte do vídeo enviado pela escola, o professor Evandro identificou uma necessidade em seu componente e, a partir daí, se mobilizou para atender o interesse dos estudantes. Vamos agora à segunda parte do vídeo, em que a equipe explica as etapas e o engajamento dos estudantes no processo. Logo no início, fizemos um levantamento sobre o projeto de vida dos estudantes e logo percebemos que eles tinham muito interesse em conhecer as profissões. Após o levantamento feito pelo professor, veio a ideia de eu estar convidando alguns conhecidos para estarem vindo aqui na escola, falando um pouquinho do seu dia a dia, do seu campo de atuação. Eles falaram sobre obstáculos, desafios, cursos que precisam estar realizando e todas as outras curiosidades que os alunos tinham a respeito. Esse trabalho teve uma repercussão tão grande que acabou abrangendo tanto o Fundamental 2 quanto o ensino médio, o que culminou na feira de profissões. Até o momento, nós já tivemos a presença de 15 profissionais de diversas áreas, o que contribuiu bastante para o conhecimento dos nossos alunos. Pensar no futuro e optar por uma carreira não é uma tarefa tão fácil para alguns. São poucos adolescentes que se conhecem o suficiente para tomar uma decisão dessa importância. Esse projeto visa facilitar essa escolha de forma mais consciente, tranquila e adequada ao seu projeto de vida, desenvolvendo o autoconhecimento, a autonomia e o protagonismo. Meu nome é Lorena, eu tenho 16 anos, eu estou cursando o 2º ano do ensino médio. Eu fiz parte da área das profissões e eu só tenho que agradecer à escola EJO Roncon por ter proporcionado esse projeto para eu ter mais certeza do que eu quero seguir, que é a área da enfermagem. De acordo com o exposto no vídeo, o projeto, inicialmente de eletivas, culminou em uma feira de profissões que envolveu os anos finais e o ensino médio.
Para o desenvolvimento da feira, cada turma ficou responsável em pesquisar e expor uma área específica. Os alunos foram divididos em grupos, cada grupo escolheu uma profissão correspondente à área de atuação escolhida pela turma, juntamente com os professores orientadores. O produto final foi a exposição na Feira de Profissões que ocorreu no mês de setembro, aberta à comunidade. A apresentação das palestras passou também a dar suporte a diversas disciplinas, incluindo práticas nas aulas desenvolvidas nos itinerários formativos. Aqui estão as referências destacadas pelos autores do projeto. Eu sou a PEC Lidiane Cirilo e agora eu passo a palavra para a PEC Sara Dias. Obrigada, Lidiane. Agora vamos para a apresentação da Escola Estadual Professora Maria Helena Colônia, que faz parte do Programa de Ensino Integral. O nome da prática inspiradora é Cartas para Outro Lado. Vamos assistir o vídeo de apresentação da escola. Apresentação da Escola Maria Helena Colônia Peito. Aqui temos os corredores, onde podemos apresentar nossos trabalhos expondo no mural. A maioria da parte do tempo, nós precisamos e passamos dentro da sala de aula. Existem outros lugares na escola, por exemplo, a nossa quadra. Temos a quadra de futsal e também temos a quadra de vôlei. Fora isso, nós temos a sala de informática, a sala de química, a sala de leitura, que está em reforma, mas cada dia está ficando melhor. Também temos a sala de vídeo, o nosso pátio, onde passamos os nossos intervalos. Por fim, temos a nossa horta. Meu nome é Miriam, sou diretora aqui da Escola Estadual Professora Maria Helena Colônia. Fazemos parte do Programa de Ensino Integral desde 2021. Estou aqui há 20 anos. Eu sou o Cristiano, sou coordenador de organização escolar da Escola Maria Helena Colônia. Estou aqui há 6 anos. Meu nome é Fernanda, eu sou a CGPG da Escola Estadual Professora Maria Helena Colônia, da Diretoria de Ensino, Região Mauá. Meu nome é Crisley Moreira, eu sou a vice-diretora, a COI, dos anos finais. Meu nome é Maria Aparecida, sou CGPG dos anos finais da Escola Maria Helena Colônia. Sou professora Helena Maria, Ciências Humanas, também sou coordenadora da área. Eu sou a professora Lucinara, de Língua Portuguesa e CGPAC da área de Linguagem. Sou a professora Edna, sou professora de Matemática e sou CGPAC da área de Exatas e Ciências da Natureza. Meu nome é Edneide, eu sou professora de Biologia, Tecnologia e Orientação de Estudo do Ensino Médio. Meu nome é Roberta, sou professora de Língua Portuguesa e dos itinerários formativos do Ensino Médio. Meu nome é Gesisvaldo. Eu sou professor de matemática do primeiro e do segundo ano. Meu nome é Liedna, sou professora de tecnologia, projeto de vida e inglês do ensino médio. Eu sou o professor Elson de educação física. Meu nome é Márcia, sou professora de história. Eu sou o professor Arnaldo de física do ensino médio. Eu sou o professor Wagner, professor de química do ensino médio. Sou a professora Cássia, professora de filosofia, sociologia do ensino médio. Meu nome é Suzana. Sou professora de arte do ensino fundamental. Eu sou a professora Kátia Lopes, de matemática. E eu sou a professora Josi, professora de geografia. Eu sou Gisele, sou professora de ciências e matemática. Sou a professora Marisa, sou professora de história. Sou a professora Edna Aires, professora de ciências do fundamental. Meu nome é Cida Coutinho, dou aula de geografia e projeto de vida para os anos finais. Sou o professor Wagner, sou professor de história. Sou a professora Marli Leque, sou professora de matemática dos anos finais. Meu nome é Silvana, eu sou professora de língua portuguesa do ensino fundamental. Seguimos agora para a justificativa. Durante as aulas de História, abordou-se o objeto de conhecimento, o mundo pós-Segunda Guerra e a Guerra Fria. Após todo o conteúdo ter sido trabalhado em classe, a fim de avaliar os estudantes e, ao mesmo tempo, potencializar o percurso de recuperação da aprendizagem no componente curricular de língua portuguesa, Programa Recuperação e Reforço Aprender Juntos, propôs-se aos estudantes uma produção textual do gênero carta, inspirada na divisão da Alemanha pelo Muro de Berlim. Para criá-la, cada estudante deveria imaginar-se separado de sua família ou pessoas queridas, que teriam ficado do lado oposto ao deles. Assim, alguns estariam do lado da Alemanha Oriental, socialismo, e outros na Alemanha Ocidental, capitalismo.
Essa proposta surgiu a partir da observação da professora de que as turmas das terceiras séries apresentavam um comportamento de divisão dentro das próprias classes e parte dos estudantes demonstravam-se com questões emocionais sérias, seja por consequências da pandemia, conflitos familiares, de gênero, de preconceito racial e social. A fim de levá-los à reflexão sobre a história, os próprios comportamentos e para propiciar uma forma literária de exposição de sua subjetividade, a docente criou esse projeto pedagógico. Os objetivos do projeto são analisar o contexto da polarização mundial, compreender disputas ideológicas entre sistemas econômicos, bloco socialista versus capitalista, e mudanças comportamentais e sociais causadas por eles. Analisar que a Guerra Fria não era apenas entre Estados Unidos e União Soviética, mas impactava todo o mundo. Desenvolver a capacidade analítica e crítica sobre os acontecimentos históricos. Relacionar esses acontecimentos históricos com a atualidade e seus conflitos. Relacionar esse contexto de polarização com as próprias vivências em classe. Refletir sobre o impacto emocional causado por tal acontecimento. Desenvolver as competências socioemocionais de autogestão, organização e foco, engajamento com os outros, entusiasmo, amabilidade, empatia e respeito, resiliência emocional, tolerância ao estresse e à frustração, abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, cooperação e colaboração. Continuando com os objetivos. Conhecer processos artísticos para envelhecimento do papel com marcas de amassados e queimados, para simular o impedimento das cartas chegarem aos seus destinos e criação de selos e carimbos manuscritos, para simular a postagem das cartas. Efetuar processos artísticos na prática. Apoiar o processo de recuperação e reforço da aprendizagem em língua portuguesa. Desenvolver a competência escritora. Experienciar as emoções causadas pelo distanciamento imposto pela polarização mundial. As competências e habilidades envolvidas no projeto. A competência 5 da BNCC, identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos. Reconhecer a partir de textos de natureza diversa as principais características do período da Guerra Fria. O projeto ele foi desenvolvido em 11 passos. O passo 1 foi conhecer o contexto histórico, discutir os sistemas econômicos e políticos pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e compreender seus impactos sobre as formações das sociedades. Desenvolvido em classe com aulas expositivas, vídeos e rodas de conversa. O passo 2 foi a apresentação da proposta do projeto pedagógico para os estudantes, que definiram o nome dele como Cartas para Outro Lado. O passo 3 foi aprender a técnica de envelhecimento do papel com apoio da professora de arte, Célia. O passo 4 foi desenvolver a técnica de envelhecimento em espaço diversificado da escola. Foi utilizado o Laboratório de Ciências da Natureza. O passo 5 foi elaborar as etapas de escrita da carta. Fase 1, rascunhar. O passo 6 foi a fase 2 da produção textual, revisar sob orientação da professora responsável pelo projeto, a Márcia Passais. O passo 7 foi a fase final do projeto da produção textual, reescrever a carta já na folha envelhecida. O passo 8 foi a criação das marcas de simulação de processo de desvio político da carta, queimar as margens e amassar as folhas. O passo 9 foi a produção de selos e carimbo manuscrito, com apoio da professora de Geografia, a Emilce. O passo 10 foi uma roda de leitura das cartas entre os estudantes feita em classe. E o passo 11 final, a exposição das cartas em varal para conhecimento das demais turmas da escola. Temos aqui os resultados apresentados em fotos de todo o processo do projeto. Esse projeto ele envolveu também os 4 pilares da educação:
Temos aqui o primeiro pilar, que é aprender a conhecer, que foi o manejamento da técnica de envelhecimento. Aqui as fotos dos estudantes produzindo aí a técnica de envelhecimento do papel. O segundo pilar, aprender a fazer, que foi a produção coletiva dos selos e carimbos. Temos aqui a foto dos estudantes produzindo um material. O terceiro pilar, aprender a conviver, entrelaçamento entre história, arte e geografia. O trabalho em conjunto das professoras e orientando aí os estudantes em conjunto. O quarto pilar, aprender a ser, desenvolvendo a autonomia, discernimento, responsabilidade social e descobrindo as potencialidades de cada educando. As fotos dos estudantes junto com a professora orientadora, a foto do varal das cartas expostas e os demais estudantes das outras turmas experienciando essa exposição. Temos aqui as referências utilizadas nesse projeto. Aqui, em nome de toda a Diretoria de Ensino de Mauá, o nosso muito obrigada a todas as escolas que desenvolveram práticas inspiradoras, excelentes, ao trabalho das equipes gestoras, dos professores e de todos os estudantes. Como salientamos aqui novamente, essas apresentações é uma representatividade de todo o trabalho de vocês. Então, o nosso muito obrigada. E para finalizar, boas festas e até 2023. Até mais!